Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, hombres e mulheres, com vocês, minha amiga Daniela do Lago, em mais um Podcast. Fala pessoal, voltamos aqui. Tá bom o papo, hein, Dani? Tá ótimo. Tá curtindo? Eu tô adorando. Você imaginou que ia ser tranquilo assim? É sossegado, não é? A gente fala muito. Sossegado. É relax, o papo flui, hein? Bom, então estamos aqui agora com a parte 2, com a Daniela do Lago. Isso. Vamos lá. Bom, olha, vamos parar esse momento. Que, ó, Momento João Kleber. decisivo. João Para Kleber. tudo. Que dica que você dá para essa pessoa que te ouviu agora e falou, putz, eu tô com será que? Que pode ser na empresa, pode ser com meu marido, pode ser com o namorado, pode ser com qualquer coisa. Você me deu uma dica já. Uma das dicas parece você falou, olha, eu fiz uma reserva financeira. Isso. Então não dê uma de louca. Simplesmente é joga tudo pra planejado. cima. O negócio é planejado. É isso. O básico tem que planejar. O Tem básico. que- O que mais? E aí eu fiz uma reserva financeira, eu falei, tá bom, eu vou, como todo e qualquer profissional, como administradora, eu falei, eu não posso ter uma visão romântica do negócio. Porque quando a gente tem uma visão muito romântica, a gente quebra, tá? Então eu falei, tá bom, se tudo der errado, sei lá, eu tenho um recurso financeiro por 1 ano e meio, 2. Eu travei isso como meta e ralei pra conseguir conquistar esse montante. E também tá? se der errado, você pode voltar pro que você estava isso fazendo. mesmo. Aí, beleza, eu tinha esse fôlego financeiro. Você tem que ter esse fôlego, tá? Porque senão você não aguenta. Porque numa coisa que não vai dar certo de um dia pra noite, gente. As coisas não funcionam assim. Pode ser que aconteça, mas é um fenômeno, não é regra. A regra é outra, tá? E aí, eu sugiro que você converse com mais de uma pessoa e principalmente com pessoas de círculos diferentes. Se você tiver a oportunidade de ter acesso a um profissional qualificado, como, por exemplo, eu falo, hoje eu trabalho com processos de coaching e eu valorizo muito isso. Então, é legal, mas de repente você fala assim, eu não tenho esse recurso financeiro, o que eu faço, né? O ideal é que você converse com pessoas das quais você confie, mas de círculos diferentes. Às vezes, igual, por exemplo, as nossas áreas, elas conversam, mas elas são áreas diferentes, são áreas distintas. E eu adoro bater papo com você, porque você tem uma visão diferente, então você amplia o meu norte, a minha esfera, a minha perspectiva. Então, eu conversar com pessoas diferentes, né? Pessoas as quais você admira e pessoas as quais deram esse pulo. Fizeram isso, deram esse pulo, né? E bate um papo. E aí, por exemplo, eu vou te falar a real, sabe? Aí você vai... Não é fácil. Nossa, você fica sem dormir, você chora, sabe? Porque é uma super decisão. Mas aí eu tomei. E uma vez, e essa é uma outra dica que eu dou, decidiu por um caminho, não olhe para trás. A grama do vizinho não é mais verde que a sua. De nada iria adiantar eu, no momento de, sei lá, de fraqueza, no momento que as coisas estão dando errado na Estrada Nova, eu ficasse olhando lá para aquela empresa e falar assim, se eu tivesse lá, onde é que eu estaria? Se eu tivesse lá. É a mesma coisa, quando você escolhe casar, né? Eu até brinco, falo, homem não sabe o que quer, né, gente? Quando tá solteiro, quer casar. Quando tá casado, quer morrer. É uma estrada também. É um busão que pega. Então, ao invés de você olhar pra pessoa e falar assim, eu escolhi essa, você olha como a sua escolhida, tem gente que escolhe uma coisa, só que olha, quantas eu tô perdendo por aí. Aí você não fica nem lá nem cá. É horrível, você sofre, tá? Então, assim, escolha o que você escolheu. Ó que frase esquisita, mas ela é poderosa. Escolham o que vocês escolheram. Se você escolher um caminho, você vai trilhar esse caminho. Você não escolheu ter filho, você tá com uma bebezinha, né? E tem que escolher isso de verdade. Porque tem as coisas maravilhosas e se tem noite sem dormir, entendeu? Tem o choro, tem a cólera. Então, assim, quando a gente olha e eu escolhi esse negócio... É igual quando a gente vai no restaurante. Você pegou o cardápio lá, tem 1000 opções nesta vida. Aí você escolhe uma. E aí, se eu escolher aquele prato, eu vou aproveitar aquele prato de verdade, porque fui eu que escolhi. E não ficar... E não ficar olhando, olha o prato que ele escolheu, olha isso, olhar o vizinho. Eu li uma coisa bem legal, que é achei genial isso. Não sei até que ponto é verdade, porque a gente não consegue validar na totalidade, mas faz algum tipo de sentido. Que fala o seguinte, o ser humano é o único animal, né, que consegue pensar sobre seus próprios pensamentos. Então a gente pensa em algo, por exemplo, essa Daniela que está aqui, dá licença. Aí daqui a pouco eu penso... Mas por que eu tô pensando isso dela, né? Ela não é assim. Olha que beleza, quer dizer, eu né? penso e penso sobre em cima. Isso, né? O cachorro, pelo que eu vejo do meu cachorro, não. Ele pensou, ele vai. Né? Isso a gente poder pensar sobre nossas decisões
por um lado, ele é muito legal, porque você consegue construir, destruir, ressignificar seus pensamentos, mas por outro Você é tem que tomar cuidado pra complicado. você não se perder. Exatamente. Pra você não se perder nos seus porque pensamentos. nisso você tem uma decisão e aí você fica pensando, mas será que é isso? Mas será que é isso? Mas E e se eu isso tivesse feito acontecer, isso? aquele negócio. Olha só. É. Então, assim, decidiu. Vai na prática. Vai. Entendeu? Vai na prática. Põe um Toca prazo, o pau. né, Dani? Põe um prazo. É. Ó, 6 meses. Eu vou Isso, mergulhar nisso daqui, nessa piscina. Eu vou me afogar com essa água aqui. Isso. Há 6 meses eu vou ver. Foi E aí legal eu ou não? analiso. Ou eu aí... saio e vou para outros mares. Né? Exatamente. Então, assim, você tem que dar esse prazo e tocar o pau pra fazer acontecer. Mergulhar de verdade. Entendeu? E assim, foi tão louco porque as coisas, quando você acerta e você une esse propósito com o que você estudou, com as coisas quais você quer projetar, é muito louco porque o universo te responde. Então, e quando que ele começou a responder? Então 1 ano e meio, 2, aí o negócio já estava fervendo. Foi estudar marketing, foi fazer MBA? Eu fiz MBA mestrado. de administração. Eu já tinha feito. Existe MBA de marketing, não? Tem. Eu fiz um MBA em marketing, focado em marketing até pela Fundação Getúlio Vargas. Depois eu fiz um mestrado. Terminou o mestrado, o cara já estava dando aula. Eu já tinha sido contratada pela FGV, foi a professora mais jovem a ser contratada. Você fez o mestrado lá? Não, fiz em outro lugar. Fiz na USCS, lá em São Caetano. Eu tinha uma sócia, Samanta, um beijo pra Samanta, que é minha amiga. Esse aqui hoje sendo, tá olha, sendo Lucas, beijos joga todos beijo na edição. aí. Beijos. Hoje aí é muito legal as conexões que você acaba fazendo. Mandar um beijo pra minha sogra, também tá me vendo. Um beijo pra você. Beijo, sogra. E aí? E aí, assim, as coisas começaram a fluir. Então, aquilo que eu tinha planejado em termos de metas financeiras para 5 anos, em 3 eu já tinha alcançado. E aí, isso te dá um gás, te dá uma energia. Você fala, pô, eu tô certa, tô no caminho. Quando é que a gente percebe que o caminho está certo? Quando você tem respostas também do mercado. Essa é uma outra dica boa. Rafa, presta atenção nessa sutileza. Nem tudo, todo mundo tem um talento, hein? Todo mundo tem um talento. Às vezes, o seu talento, ele não é compatível com a sociedade de agora. Se a gente estivesse fazendo esse Balcast há 300 anos atrás, a gente não estaria aqui, estaria plantando, porque era uma era agrícola, tá? Então, não existiam empresas, a indústria não existia. A Revolução Industrial tem 150 anos, tá? Então, assim, talvez hoje, né, algumas pessoas têm certos talentos que a sociedade não vê. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela faz origamis. E o lance do origami, eu nunca entendi direito o que é isso, mas assim, quanto menorzinho você faz as dobrinhas, mais valioso ele é. E ela é fera nisso, ela me dá uns presentes de aniversário, umas caixinhas assim, eu abro e falo, cadê? Sabe, porque eu nem vejo de tão dobradinho que é. E eu falo assim, amiga, hoje a sociedade não compra origamis, né? Então, isso vai ser um hobby pra você. Eu falei, produza um monte, porque daí, quem sabe lá à frente, você vai ter que trabalhar com algumas outras coisas. É verdade. Van Gogh, por exemplo, Van Gogh pintou 800 quadros. Sabe quantos quadros em vida ele vendeu? 1. Pensa lá atrás, se você tivesse conhecido Van Gogh, talvez se eu fosse a profissional de carreira, e ele pintando lá. Te deu um de presente? É o primeiro que eu pintei. Assim, você fala, Van Gogh, o primeiro, não tá muito legal, tá de presente. Já É. pensou o primeiro? Já pensou? Fala, Van Gogh, ó, veja bem, cara, já pintou tantos quadros, você não tá vendendo nada, filho. Vamos Desencana. Desencana, né? Talvez ele ouviu muito isso. Então, assim, tanto é que ele morreu pobre, né? Hoje, quanto que vale um Van Gogh? Então, assim, com absoluta certeza, Van Gogh foi um talento à frente do seu tempo. O mercado não valorizava o talento que ele tinha. Pode ser que isso aconteça com você, hein? Isso é raro, hein, gente? Também não vai achando que você tem um talento. É legal falar disso, nunca tinha pensado. 2 coisas que me vieram à mente. Primeiro, a filosofia. Olha só, como hoje os filósofos, né, o Cortella, o Pondé, o Karnal, o Clóvis de Barros Filho, Isso. olha como tá pegando fogo, né? E hoje falar ser filósofo é cool, é legal, é interessante, você é ouvido, né? Isso, mas olha lá atrás. Há 10 anos, sou filósofo, o que você faz? Dou aula de filosofia. Exatamente, morria de fome. Outra coisa é a neurociência. Isso, né? Não sei se você conhece a Carla Tiepo, uma das the best, uma super amiga. Um dia eu quero ela aqui no Balcast. Legal. Rafa, a Carla Tiepo já veio no Balcast, edição número 30. Um beijo para a Carla.
E a Carla fala isso, ela fala, hoje é cool ser neurocientista, Isso, é bem valorizado, a gente ganha bem e tudo mais, mas ela falou, quando eu comecei a estudar isso daqui, meu amigo, nada. Então é interessante isso, muitos talentos nossos, Isso. eles vão ser reconhecidos lá na frente, frente. e deixar de lado eles hoje, pode ser que a gente esteja matando um... Por exemplo, eu fiz. Hoje, é legal você falar isso. Hoje, por exemplo, há uns 2, 3 anos pra cá, virou cool no Brasil ser coach, fazer coaching. verdade. Virou moda. Eu já tenho uma formação nisso há 13 anos. Então, lá atrás, quando ninguém sabia o que era Você isso. estava estudando. Eu já estava estudando, eu já tinha uma formação, eu tenho uma especialização. Então, assim, hoje eu dou muita entrevista sobre essa área de coach e tal. Às vezes, umas palestras, alguém chama pra falar, vem explicar o que é isso, porque muita gente ainda não sabe, porque virou uma moda. Então, assim, agora o negócio tá fervendo, mas muitas pessoas também nem sabem o que isso quer dizer, né? Então, assim, isso é uma dica importante lá atrás. Então, aí eu tomei, voltando, né? Eu tomei a decisão, falei, vamos, toca o pau e vamos nessa. E aí foi que eu comecei, Rafa. Então, e no começo, como todo e qualquer começo, você come grama, né? Faz parte da vida, bem, né? E isso é bom, porque você acerta, você erra. Aí você vê o que foi bom, a gente repete, o que não foi bom eu tiro, eu arrumo. Então você, por ser empresária, né, e aí você começa, antes eu era a Daniela da Mercedes, todo mundo me recebia. Depois eu virei Daniela do Lago, né? Então quem é? Daniela da onde? Né? Então, saiu da Mercedes e mergulhou. Essa é uma coisa interessante, porque você era o Rafa da Gradiente. Entendeu? Depois você... Engenheiro, exatamente. Então assim, você tinha um sobrenome e muitas empresas têm sobrenomes poderosos que te abrem portas. Sim. E você vê a vida real, né? Depois é você com você. E você começou a dar aulas e aí, em paralelo com isso... Dando treinamentos. Coaching. Treinamentos. Não, coaching ainda não. Ainda Coaching não. eu peguei a formação depois, né? Aí eu dava treinamentos nessa área de comportamento, de liderança. Então, eu estudava muito para aula, para você conseguir dar aula. E aí, eu automaticamente criava uma série de coisas para dar os treinamentos. Eu fui criando os meus treinamentos, as minhas dinâmicas, né? Hoje eu tenho mais de 300 dinâmicas publicadas. Enfim, é um trabalho construído, é uma construção, uma estrada, né? E aí eu nunca mais saí, ali eu vi, né? Então, lá atrás eu comecei com essa parte de desenvolvimento de carreira. Eu falei, poxa, eu quero trabalhar isso. Que história é essa, né? Que ninguém me ensinou. Eu tô vivenciando a minha, mas eu vejo que muita gente tem esses dilemas também, né? E aí vai. Por que raio a gente fica numa empresa? Por que trabalha em uma, trabalha na outra? Por que as pessoas acham que é chato trabalhar? Pô, trabalho é legal pra caramba. Eu amo o meu trabalho. Dani, é legal você se olhar no espelho. Não sei se você faz isso. Imagino que sim. Se não faz, deveria. E falar, venci. Sabe, venci, cheguei num lugar legal. Claro que tem muito pra frente, mas, sabe, você tem 3 livros, sabe, uma carreira como instrutora, como professora, quantas vidas você já influenciou? Às vezes eu vejo seus posts no Insta com o pessoal da sala de aula. Isso. Assim, se você pudesse olhar pra trás, vou dividir a pergunta em 2, tá? E quais foram os comportamentos que você ensinaria isso? Os fundamentais. Isso, para como a gente falou sobre o guru, ou como se chamou, o mentor, né? Um mentorado seu. O que você acha que foi fundamental? Porque tem muita gente ouvindo a gente, e quando eu faço o Balcast, ou qualquer publicação minha, eu faço uma força para entender a real. Qual que é a real? Uma pessoa do Acre, do Japão, um brasileiro que mora em Porto Alegre ou que mora na Suíça. E que está em vários níveis aí. Pode ouvir a gente e ser um clique. Uma pessoa que fala assim, putz, eu estou fazendo, parece que não está acontecendo. E aí, o que é? Qual é a disciplina? Então, são 2 dicas. A primeira delas é você se conhecer. Você precisa, de alguma forma, olhar pra dentro e falar assim, cara, eu sou bom em quê? No que eu sou bom mesmo? E não é o que sua mãe diz que você é, não. Tá? Aquilo que você fala assim, o que eu faço com facilidade? O que eu me interesso? Todo mundo tem isso. Que a gente pode chamar de talento. Qual é um talento? O que é natural, é um talento. Né? O que é natural? Como é que a gente descobre isso? Se eu tá? não precisasse, aquela frase, se não precisasse de dinheiro... Isso, né? o que eu faria? faria? O que você faria? Tem gente que fala, eu ficaria dormindo. Mentira. Ficaria dormindo, não faço nada de mentira. Tem ninguém alguma aguenta, coisa... Ninguém aguenta. Um presidiário que poderia ficar dormindo, não aguenta. Isso é uma ilusão que se tem, que vendem aí fora. E é uma coisa errada. Aí, por exemplo, como é que a gente descobre isso? Através, literalmente, do trabalho.
Quanto mais você começa a trabalhar, pense em você, os seus primeiros trabalhos lá atrás, quantas coisas você já fez. E tem coisas que você faz naturalmente, e tem coisas que você fala assim, eu não quero não. Então, são como se fossem sementes, as quais você vai plantando e depois você vê o fruto, o que nasce mais rápido, tá? Esses são os talentos que a gente vai Quer descobrindo. dizer, é fazendo Por isso que eu falo, começa a trabalhar cedo, hein? que as luzes vão acendendo. Luz vermelha, luz verde, Começa a trabalhar é isso. cedo. Olha só os meus insights lá atrás na Mercedes. Quando eu fazia um trabalho osso que ninguém sabia, aí eu falava, eu preciso ensinar essa galera aqui de 5S administrativo. Eu falei, vou montar um treinamento. Olha, eu montei o treinamento. Eu ensinava as pessoas. Na minha infância, eu brincava, sabe qual era a minha brincadeira? Escolinha. Eu sempre fui a professora. Eu não brincava de casinha, entendeu? Eu brincava de escolinha. Quer dizer, já tinha alguma coisa lá atrás. Sabe o que eu brincava? Eu brincava de escritório. Eu tinha escritório e eu ensinava. Eu tinha uma lousa. Entendeu? Aí tinha um telefone. Eu gostava de falar o telefone e máquina de escrever. Você já fez um curso de datilografia? Não. Mas você lembra mais a Não é escrever, da pelo minha amor de época. Deus. Não lembro. O que é isso? Eu vou dar na sua cara, tá? Mas sabe uma coisa legal que você falou agora? Você brincava de dar aulas, né? Como às vezes a criança brinca de batucar alguma coisa. E como muitas vezes os pais matam, né, um talento natural ali na infância. Então. Né? Se o pai tivesse falado, para com isso, que bobeira, eu poderia ter matado, né? Você Sabe, tinha que e olhar a pro galera se interessa. Então, por exemplo, você gosta de quadrinhos, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de casinha. Entendeu? Tem gente que gosta de cozinhar. Os meus sobrinhos, por exemplo, eles ficam brincando de panelinha. Os Então, meninos pais, assim, sabe? presta atenção, pais que estão assistindo a gente. Muito provavelmente o que seu filho está fazendo hoje... É o né? interesse, é o interesse genuíno. Ele se interessa. Isso. E se esse talento for morto agora, talvez ele grude numa outra área que não tenha nada a ver com ele. E a vida é tão curta. Né? A vida é tão curta, Então, ó, sabe? Se liga nisso. Se liga, hein? São insights. E, ó, são insights. Põe insumos aí para crescer. Então, aí respondendo a sua Então, pergunta, eu gostei né? que você Essa falou. dica. Então, assim, É se você autoconhecer. se conhecer. E fazendo que a gente enxerga essas... Fazendo, aí você vê o que luzes. as pessoas enxergam também de você. Então, pergunta aí pros seus amigos. Pergunta assim, fala, Eu sou bom em quê? me fala um ponto forte que você vê em mim. E de pessoas de círculos diferentes. De repente, uma comunidade que você vai, a galera do trabalho, os seus vizinhos, o porteiro do seu prédio, todo mundo tem uma opinião a seu respeito. Alguém enxerga algo. Rafa, gente, os pontos fortes e fracos, todos nós temos fracos também, hein? Eles estão tatuados na sua testa. Todo mundo vê. Mas o quão difícil é pra gente enxergar. Por isso que a gente precisa desse feedback, entendeu? Da resposta do outro. Então, assim, quanto mais você tiver... Então, o passo número 1 é se conhecer. Passo número 2, tomou uma decisão, experimenta, cara. Não tenha medo. Vai lá, entendeu? Vai e faça. Aí a disciplina te fazer acontecer. O que é disciplina? É você lidar com os fatos difíceis, pragmáticos. É você fazer o sacrifício que for necessário para você concretizar o que você quer. Entendeu? Não pensa que vai ser baba de você alcançar. Hoje a gente tá lá num palco e você tá na televisão, né? Você tá num palco, um monte de gente, as pessoas pagam para ver você, pagam para ler o seu conteúdo. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Né? Então, assim, naquele momento difícil, você fala assim, pô, o que eu quero realmente é isso, eu vou testar, eu vou tentar, eu vou. Né? E aí você tem a disciplina de fazer acontecer e vai. E, gente, não deu certo, qual é o problema? Uma das coisas que foi um fator decisivo pra mim, pra eu decidir demitir, eu falei assim, tô imaginando eu bem velhinha, eu estiver numa entrevista com alguém, estiver contando, Daniela, olhe para trás e veja a sua vida. Mesmo que tivesse dado tudo errado, e eu falasse assim, foi a pior cagada. Ai, falei outra coisa aí, né? Foi uma merda que eu fiz tomar essa decisão e sair daquela empresa. Pode né? falar cagada, pode falar merda, tranquilo. Eu precisava vivenciar esse negócio. Entendeu? Eu falei, eu quero contar mesmo que seja errado. É sua escolha, não é a escolha dos outros. É isso. Mesmo que dê errado. Entendeu? Isso vai, às vezes, num relacionamento também. Você fala assim, eu vou casar com essa pessoa. Eu vou me juntar. Eu falo, mas ela me irrita profundamente. Mas eu não sei se é a pessoa certa. Eu não sei, nunca vai ter a pessoa certa, hein? Tá? Aí você fala, eu vou arriscar. Mesmo que, sei lá, em algum momento não dê certo, mas eu prefiro me arrepender de ter arriscado e ter feito fazer valer. Não ter feito isso. Do que falar assim, ai, mas eu fiquei com medo, mas eu fiquei com medo, tá? Então, assim, uma outra coisa, nem todo mundo se realiza no trabalho, hein? Um trabalho é só um trabalho, Rafa. É só um busão, a sua empresa não é sua vida, hein?
Essa empresa é só um busão que você pegou viagem. Não confundam as coisas, sua vida é mais do que isso. Então, assim, nem todo mundo se realiza no trabalho. A gente precisa trabalhar porque você tem conta, você tem os outros compromissos. Mas tem gente que se realiza em casa. Tem gente que se realiza num hobby. A minha amiga se realiza no origami. Tem gente que se realiza com os filhos. Entendam que a vida tem uma dimensão muito mais ampla do que só a parte do seu trabalho. O difícil, acho que é descolar a sua consciência com uma consciência coletiva. Para mim, isso é sempre o mais difícil. Né? Porque muitas vezes o coletivo diz, você tem que ser isso, tem que fazer isso. E esse tem que, ele é cruel, né? Quando não é o seu tem que. Quando não é o seu tem que. Né? E outra pergunta agora oposta. Se você pudesse olhar para trás e visse uma coisa, você falou, putz, aqui eu errei. Porque, pelo que você falou, só falou coisas boas, incríveis, a gente né? foca no que é bom. O que é, hein, Dani, que você teria feito diferente? Olha, hoje, eu olho para trás e vejo que eu demorei muito tempo para agir com mais humildade. Eu acho que eu teria... O que é ser humilde? É você pedir ajuda mesmo. Então, às vezes eu olhava e falava e achava, porque eu aprendi isso em casa, sabe? Você tem que fazer, você vai. E você engole esse choro. E eu criei uma coisa que é ser muito forte, mas eu não sou assim, sabe? Assim, é possível com que você chore, sabe? Sem demonstrar uma fraqueza. Isso não é uma fraqueza. E eu demorei para entender isso, Rafa. E eu me arrependo, porque... Quantos rompimentos às vezes eu tive, sabe? Quantas cicatrizes eu tenho hoje no meu corpo, por lá atrás não ter simplesmente pedido uma ajuda, não ter contado com um apoio, sabe? E isso que eu chamo de humildade. A gente pode não ser forte o tempo todo, tudo bem. É lógico, e tá tudo certo. Você sabe que quando eu também, uma outra coisa, que é uma coisa que eu trago até comigo ainda hoje, eu tô aprendendo a conviver com os julgamentos alheios. Então eu tô fazendo as coisas mais de coração. E é tão louco porque há mais de 8 anos eu tô como colunista do UOL, né? Então todas as vezes eu escrevi um texto, eu leio, releio, ai meu Deus, o que as pessoas vão achar. Quando a gente vai na internet, a internet tem os corajosos virtuais, né? O cara desce além, nem o nome ele tem coragem de pôr, mas ele desce além em você. E eu me machucava muito com isso, muito. Então eu ficava assim, ai meu Deus, isso. E tinha uma vez ou outra que eu escrevia de coração. Eu falava assim, foda-se. Né? Vai embora. Foda-se o que a pessoa vai achar e tal, não sei o que. E eram os textos mais comentados, que as pessoas mais falavam. E eu comecei a fazer isso nas minhas palestras. Eu comecei a fazer isso nas minhas aulas. E foi exatamente esse clique, esse período. E quando eu comecei a fazer as coisas mais de coração, sem me preocupar o que as pessoas iam achar, que eu tinha os melhores resultados. Porque era você, de eu, verdade. Porque era eu. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu falava, Dani, começa mais cedo, filha. Vai, seja você mesmo, que isso que conecta. Entendeu? É isso que conecta. As pessoas percebem quando você tá falando uma coisa de coração, quando você fala a verdade, quando você é um ser humano, que você acerta pra caramba e você erra também. E quando você erra, você levanta, sacode e fala, vamos. É porque você fala a linguagem de quem tá te ouvindo, que é gente também, que acerta. Exatamente, entendeu? Quem acerta todo período? Não rola. Então, se eu pudesse voltar atrás, isso é uma coisa que eu falaria pra mim. Eu demorei muito tempo pra me descobrir uma mulher assim, né? Pra descobrir que é legal, que tá tudo bem, né? Que eu sou uma mulher como qualquer outra mulher. Né? E que eu tenho as minhas potencialidades, e tenho os meus defeitos, e tenho as minhas conquistas, e tenho os meus tombos e todas as minhas cicatrizes, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Dani, foi um prazer ter você aqui no Balcast, edição 49. Ainda bem que não é a nossa idade. Não, ainda não. Poderia ser a somatória da nossa idade. Poderia, né? Eu acho justo, quase. Eu acho justo. Dani, quem quiser te achar nas redes sociais, te acha por onde? No Instagram, Daniela do Lago. Eu estou no Facebook, Treinamentos Daniela do Lago. Tem lá no meu site, você pode se inscrever, você recebe um monte de textos que eu escrevo sobre carreira, tá? O site é o danielaDolago.com.br. Meu nome é nome curtinho, é fácil de lembrar. Tem mais coisas? Tá? É só do Lago? É só Daniela do Lago. Esse é meu nome. Nome curto. Pois é. E aí você tem os meus 3 livros. Posso falar deles?
Deixa eu pensar se pode. Pode falar os 3 livros. Meu primeiro livro, ó, gente, Despertar Profissional. Pra quem ele tem 53 capítulos, ele tem dicas de comportamento no trabalho. Então ele começa com dicas assim: como é que eu arrumo o trabalho? Que ônibus eu esqueço? Que busão escolho? Que empresa escolher? Ele é bem sobre ônibus. Carreira mesmo, Carreira. E ele tem pra quem uma... tá começando, pra quem já tá há bastante tempo, quem quer sair, quem tá no vai que, se que. Isso mesmo. Ele tem uma sequência lógica. Então, tipo, eu entrei na empresa, meu colega é folgado, é hora de pedir um aumento, fui demitido até o momento sabático. Então ele tem uma sequência lógica, o Despertar Profissional. Não, esse Up. Fala o Up agora. O Up. O Up tem 50 dicas para decolar na carreira. Ele tem 10 capítulos só para quem tá início de carreira. Só para quem tá início. 10 capítulos só para mulheres. E foi capítulos legais de mulheres, porque é pautado em pesquisa. Exemplo, não são os filhos que impedem as mulheres de ter uma carreira de sucesso. São os maridos. Tá, então, bombástica 10 capítulos só para notícia, mulheres, hein? 10 capítulos só para quem tem cargo de liderança. Então, se você já tá num cargo, tem capítulos para você. E 20 capítulos para quem quer dar um up. Então, esse livro também você pode ler em qualquer ordem e qualquer sequência, tá? E Esse aí... não pode falar. Não. Não, porque vai ser o assunto do nosso próximo Balcast. É mesmo? Ah, É um livro então sobre olha aí. feedback. Curtiu? Bom, se curtiu, você não pode perder. Você tem que ver o próximo Balcast. Que vai falar só sobre feedback. Boa. Só sobre isso. Só com sobre a o passo a Dani, passo. ela do Lago. Ai, legal. Para você me encontrar nas redes sociais, quem tá me vendo pela primeira vez, rafaelbaltresca.com.br. E lá tem tudo, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, tem tudo lá. Como que acha? Rafael Baltresca também é só Rafael Baltresca. Não tem mais nada. Ah, não tem mais nada? Mais nada. Então. Mais nada. Tem o Baltresca. Tem Vamos lá, Baltre- nada, né? Então, mais nada além de outros. E você acha todos os outros Balcasts no site www.balcast.com.br. Dani, brigadão, viu? Foi valeu. ótimo. Foi Adorei. show de bola. Você é Ai, que nota bom. 10. Você Muito também, obrigado viu? por tudo Papo isso. fluiu. Tenho certeza Obrigada, que o pessoal gente. aprendeu um monte. Um beijo pra vocês e compartilhem. Manda pros outros. Se foi útil pra você, ó. Boa. Manda pros Curta, outros. compartilha, inscreva-se e comenta aqui, né? Se isso você mesmo, teve um insight aqui, escreve Coloca pra que é gente legal. que a gente vai ler. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau.